Ok, de volta, né? No nosso módulo de hardware, nosso módulo 1, conteúdo ligado a hardware. Então, nós falamos, né, nas aulinhas anteriores sobre a ideia do software, de hardware, falamos sobre o conceito de drive e driver, né, que vocês já memorizaram bem isso daí. Depois falamos da parte relacionada ao computador, aos dispositivos que podem ser de entrada e saída e saída. Mas veja bem, para o computador poder funcionar, ele precisa de quê? Ele vai precisar de energia. A energia que está alimentando o seu computador nesse momento. Só que como é que o computador entende isso daí? Como é que ele consegue manipular esse sistema elétrico e eletrônico para poder gerar uma informação para o usuário? É simples. Os cientistas na época que montaram, que criaram, né, o computador, os inventores, eles se basearam no seguinte princípio. Já que o computador trabalhava no princípio da eletricidade, eles precisavam fazer o quê? Gerar alguma forma no meio real, no mundo real, que pudesse vincular essa parte lógica, né, com a parte operacional do sistema, com a parte de manipulação dos dados. O meio elétrico ele transmite pulsos que podem ser representados por ligado e desligado. Seria positivo e negativo. Como levar isso para dentro de uma representação matemática de um sistema lógico que pudesse fazer essa ligação? Simples, tinham que inventar não, porque já existia, né? Tinham que relacionar isso com um sistema que pudesse fazer essa representação desses dois estados, ligado e desligado. Partiram isso para o princípio matemático e usaram para isso um sistema numérico. O sistema numérico que vocês estão vendo aí no quadrinho de vocês, ó, lá em cima. Nós temos quantos sistemas numéricos básicos? 4 sisteminhas numéricos, está lá. Nós temos um sistema numérico que tem que função? Definição dele. Visto que o computador é um equipamento eletrônico, digital, as informações nele processadas são interpretadas como pulsos elétricos digitais. Essa representação pode ser feita utilizando 4 sistemas numéricos básicos, sendo que o mais usado dentre todos esses é o sistema binário. Quais são esses sistemas básicos que existem? Esses 4. Aqui, ó. Nós temos o hexadecimal, nós temos o decimal, o octal e o binário. O hexadecimal ele tem 16 possibilidades de combinações, onde vai variar de 0 até a letra F, dá 16 possibilidades, do 0 ao 9, 10, e do A até a letra F, 6. O sistema decimal, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, ele tem 10 possibilidades de representação, que vai do 0 até o 9. Do 0 até o 9, 10 possibilidades, daí decimal. O octal é o sistema de representação que vai do 0 ao 7. 8, tendo 8 possibilidades de representação. E o sistema binário é o sistema que vai representar 2 situações, que é exatamente o que a gente precisa. O 0 e o 1. Para representar, por exemplo, o quê? Representar o ligado e o desligado, não obrigatoriamente nessa ordem. Então, o sistema binário, que também é conhecido, olha aqui como é o nomezinho dele, sistema binário, também conhecido como o quê? Como dígito binário. Só que em inglês, binary digit. Ou simplesmente a sigla mais famosa da informática, que é o bit. Onde o bit é representado apenas por um 0 ou representado pelo 1. Tranquilo? Esse é o nosso ponto de estudo. Esse é o nosso ponto de estudo. Então, o que é o bit? O que é o bit? É a menor unidade representativa da informação. Ou seja, em um bit eu posso guardar uma informação. Por exemplo, eu posso guardar ligado e desligado. 0 seria desligado e o 1 seria ligado. Eu posso guardar num bit, por exemplo, positivo e negativo, verdadeiro ou falso. Posso guardar sim ou não. Posso dizer que sim é 1 e 0 é não.
Quando aparecer 0, já sei que é não. Quando aparecer 1, já sei que é sim. Mas o problema é que um bit, eu não posso guardar 3 informações, 4, 5. Seriam necessários o quê? Para guardar mais informações? Mais bits. Combinar bits para que eu possa, entre eles, definir combinações e definir quantos objetos eu posso relacionar baseando-se nessas combinações. E é essa origem que a gente vai entender a evolução desse bit. Por que é que você tem, né, o conceito do byte? Por que é que você tem certas quantidades de grandezas representativas do bit em byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, etc. Tranquilo? No nosso material, o que é que nós temos aqui? Ó? Um bit tem um valor único, que pode ser 0 ou 1. Representando esses valores por verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, sim ou não. Existem também termos para referir-se aos múltiplos do bit, usando padrões prefixados como kilobit, que seria milhares de bits, megabit, que seria milhões de bits, gigabits, que seria bilhões de bits, e terabits, que seria trilhões de bits. Cuidado, muito cuidado com isso aqui. Lembre-se que o B minúsculo do bit é representado em minúsculo, que o B do bit, né? Que o B do bit é representado em minúsculo. Então, toda vida que você vê uma escrita lá com um Bzinho minúsculo, você sabe que aquilo está sendo citado com o conceito de bit. Tranquilo? Vamos aqui para frente. Na sequência, nós temos o seguinte. O que é o byte? O que é o byte? É formado por um conjunto de 8 bits. Mas como é que chegou até aí? Vamos já ver essa evolução. Para armazenar esse conjunto de informações, foi necessário criar uma tabela que recebeu o nome de tabela ASCII, American Standard Code for Information Interchange, que permite que você possa pegar uma informação básica e vincular um conjunto de bits, gerando uma definição para essa informação agregada de byte. Essa codificação inicial, ela teve 128 caracteres, essa tabela básica. 128 caracteres, correspondendo a 128 bytes. Só que ela precisou crescer para poder chegar no que é hoje, que seria a combinação básica de 256 possibilidades de representar uma informação básica no sistema. Como é que esse bit evoluiu para fazer isso daí? Vamos aqui no quadro. Vamos aqui no quadro. Temos aqui o seguinte. Sabemos que a base do bit é base 2, porque é um sistema binário. Se fosse sistema decimal, a base seria quanto? 10. Se fosse octal, a base seria 8. Se fosse hexa, seria 16. Aqui em cima, na hora que eu coloco esse valor 1, eu estou dizendo o quê? Nesse 1, eu estou representando a quantidade, de bits que eu vou usar para poder gerar o número de combinações que o bit pode guardar. Então, 2 elevado a 1, vou ter quanto? 2. Então, um bit pode me dar quantas possibilidades de armazenar uma informação? 2. Porque um é para o 0 e a outra é para o 1. Então, em um bit eu posso guardar 2 informações. Que poderia ser, por exemplo, quem? Sim ou não, verdadeiro ou falso, positivo ou negativo e por aí vai. Mas em um bit, né, não dá para eu guardar muita coisa. Então, o sistema foi feito para agregar vários bits. Então, se eu tivesse 2 bits, eu teria que fazer o quê? Teria que gerar uma combinação, onde eu vou ter aqui 4 possibilidades. Onde eu tenho aqui um bit e tenho aqui outro bit. Se eu combinar isso aqui entre si, eu vou ter que resultado 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1.
Joia? Com isso eu posso ter quantas possibilidades para poder armazenar uma informação? 4. Mas veja bem, ó. Veja bem aqui essa situação. A ideia é você colocar dentro do computador aquilo que permite você, humano, se comunicar com o outro, que seria por intermédio da escrita, poderia ser por intermédio da leitura, tá? E para poder jogar no computador todas as formas de comunicação do humano, basta eu conseguir colocar dentro do computador o alfabeto, do A até o Z. Mas olha que interessante, eu jogando o alfabeto aqui, eu vou precisar de quantas combinações para colocar o A, o B, o C, o D, o E? Quantas? Muito bem. 26 possibilidades, porque hoje o alfabeto, e sempre o alfabeto na informática foi o alfabeto completo, entrando o K, o W e o Y, 26 possibilidades. Então, para eu poder representar a letra A letra B, a letra C, a letra D, a letra E, até o Z, eu preciso ter combinações de bits que coloquem essas 26 possibilidades dentro dessa combinação. Então, voltando aqui no quadro, ó, vamos ver aqui essa situação. Um bit dá para colocar o alfabeto todinho? Dá não, porque num bit só dá para representar quem? Ou a letra A e a letra B, acabou-se. Faltando o resto do alfabeto. Se eu usar 2 bits, eu vou ter quantas possibilidades? 4, então só daria para eu colocar o A, o B, o C e o D e o resto. Então eu tenho que arranjar uma quantidade de bits que eu consiga colocar 26 possibilidades. Então vamos lá, ó. 2 elevado à terceira, eu vou ter quanto? Eu vou ter 8. Que vai me dar 3 bits. 1, 2, 3. Onde eu vou ter que possibilidade aqui? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e tudo 1. Vou ter 8 possibilidades. Lógico que eu não vou fazer isso até o fim, porque senão vai 3 dias de aula só nisso daqui, né? Eu tenho o A, o B, o C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G e H. Eu poderia fazer isso até o H, mas eu tenho que fazer até o Z. Então eu vou ter que usar quantos bits? Vou ter aqui 4 bits, que vai me dar quantas possibilidades? Muito bem. 16. Dá para o que eu quero? Não, porque eu preciso de 26 combinações. Então eu vou ter quanto? 5 bits, que vai me dar aqui possibilidade, 32 possibilidades de combinação. Dá que sobra, né? Dá que sobra. Só que veja bem, o alfabeto, ele pode ser escrito de que maneira? Maiúsculo e minúsculo. Então eu tenho que ter combinações para maiúsculo e tenho que ter combinações para minúsculo. Então eu tenho que dobrar essa capacidade. De 26 passa para quanto? Passa para 52. 26 mais 26, 52. Então 5 bits não dá para eu guardar o alfabeto maiúsculo e minúsculo. E aí, ó, olha aqui, vamos voltar aqui no quadro. Eu precisaria de 52 possibilidades. Então eu vou ter aqui 2 elevado a 6, eu tendo 6 bits, parto para quanto? Passo para 64. Dá que sobra, né? Beleza, deu. Coube os 52 letras do alfabeto. Mas detalhe. E os números? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4. E aí, como é que fica? Tem que caber lá dentro. Então, 52 letras mais 10 números dá quanto? 62. Ô, beleza, deu. Mas veja bem, preciso de símbolos. A vírgula, o ponto e vírgula, a interrogação, a exclamação. E aí, 6 bits não foi suficiente. Fomos para quantos? Fomos para 7, que deu quanto? 128 possibilidades. Então, 7 bits nasceu a tabela básica. Só que nessa tabela básica não foi suficiente. Porque, veja bem, existem alguns caracteres especiais de algumas regiões do sistema. Nós, por exemplo, usamos C cedilha. Nós usamos vogais com acento, tanto maiúsculas como minúsculas. Então, o que foi que aconteceu? Precisou-se estender essa quantidade de possibilidades
para quanto? Voltando aqui no nosso quadro, para 8 bits, gerando 256 possibilidades. Então, pegou-se um conjunto de 8 bits, que começa assim, ó. 8 bits, certo? E representou-se esse conjunto de 8 bits a uma letra. Pegou-se outro conjunto de 8 bits e foi lá para outra letra. Um símbolo, uma letra minúscula, um acento, uma vogal com acento, um número. Essa combinação esticou até chegar do 000 inicial até quanto? Até ficar tudo 1. Então, esse termo aqui, que para a gente é chamado de caractere, passou a ser dito no sistema informático da seguinte forma. Um conjunto de 8 bits representa no meio externo um caractere. Só que para não falar caractere, passou a chamar isso aqui de quê? De byte. Onde o byte passa a ser representado por um B maiúsculo. Mas a continuidade desse conteúdo nós vamos ver na próxima aula. Então segura aí que daqui a pouco a gente volta. É VaptVupt.